Moeda. Com toda certeza você já se deparou com ela em algum momento da sua vida e muito provavelmente já a utilizou, seja em sua forma tradicional por meio de um pedaço metálico e redondo, seja no formato de um papel pintado ou até mesmo em sua forma mais utilizada nos dias de hoje, a digitalizada. Seja qual for o meio, a moeda faz parte da sua vida. Tenho certeza que uma de suas lembranças afetivas mais nítidas está ligado àquela grana que você ganhava quando criança. Com isso em mente, você já parou para pensar o que exatamente é esse objeto? Quais são as suas principais características? Por que ela é tão central na nossa vida e na nossa sociedade? Diante desses questionamentos, convido você a me acompanhar nesse mergulho sobre a sua história. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Wanders. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Economia no seu dia a dia, a tecla SAP da linguagem econômica, que vai ajudar você a desvendar todas essas ideias que estão presentes na sua rotina. Está curioso, né? Tenho certeza que sim. Então vamos nessa. Nossa jornada se inicia nos primórdios da sociedade. Ao abandonarmos nossa condição de nômades caçadores e coletores, nos estabelecemos em pequenas comunidades, onde passamos a cultivar nossos próprios alimentos, criar nossos próprios animais, construir nossas próprias casas, nossos próprios móveis e tecer nossas próprias roupas. Somos autossuficientes e produzimos todos os itens necessários à nossa subsistência. À medida que nos estabilizamos, nossa produção se torna mais eficiente e numerosa. Essa eficiência gera um excedente que pode ser destinado a um sistema primitivo de permuta, em que um indivíduo troca o seu excesso produtivo pelo de outro. Por exemplo, o milho que o Jorge cultivou em excesso, ele troca pelo excedente produtivo de ovelhas da Malvina. Esse sistema de troca de um excedente diretamente por outro é chamado de escambo. O escambo funciona por um certo período de tempo, garantindo a troca relativamente eficiente entre os membros dessa comunidade. As coisas começam a se complicar à medida que o Jorge, diante de um período de pouca chuva, definiu que o seu excedente produtivo de milho valeria não mais uma ovelha, e sim uma ovelha e meia. E agora, como podemos resolver esse impasse? Diante desse problema contábil, essa nossa comunidade convenciona um sistema de conta capaz de expressar um lote de milho, uma dúzia de ovos, uma ovelha, ou até mesmo meia ovelha, ou um tecido. Esse método poderia ser baseado em qualquer produto ou objeto, inclusive ovelhas ou milho. No entanto, convenciona-se um grupo de metais como ouro, prata, cobre, bronze, entre outros, devido sua versatilidade e durabilidade. Afinal, é mais fácil fracionar uma lasca de ouro ou prata do que uma ovelha. Dessa forma, todos os excedentes produtivos dessa nossa sociedade passam a ter suas quantidades expressas proporcionalmente em metal, e eles poderiam ser transacionados, tendo eles como referência. Nasce aqui a primeira propriedade da moeda, que é a unidade de conta. Unidade essa similar às demais convenções existentes naquele período, como o quilograma, o metro, o litro, entre outros. À medida que essa nossa sociedade modelo se torna mais complexa, outras sociedades similares surgem mundo afora e passam a estabelecer relações de troca em um sistema de comércio intercomunitário. Para que esse sistema seja bem-sucedido, é necessário que se convencione um método de pagamento comum e amplamente aceito. Os metais, sobretudo o ouro e a prata, como já estavam no imaginário das populações, foram escolhidos como meio de troca base, que facilitaria as operações no mercado incipiente. Destaca-se o ouro e a prata como meio de troca padrão, devido a algumas propriedades importantes desses materiais. Dentre eles, podemos destacar a capacidade de fracionamento sem perca de valor, a indestrutibilidade, o baixo nível de desgaste, além da sua capacidade de expressar de forma eficiente os múltiplos produtos comercializáveis. Dessa forma, ilustramos aqui a segunda propriedade da moeda, que é a função meio de troca. Outro fator imprescindível que delimitou os chamados metais preciosos à função de moeda é a sua capacidade de reservar o valor de um determinado produto. Imagine a seguinte situação: o Alfredo, pecuarista da nossa comunidade, abateu um de seus bois. Seu plano era destinar parte da carne do abate para trocas internas no mercado da comunidade. A outra parte seria reservada para a obtenção de um tecido especial transacionado por um mercador viajante, que periodicamente visita essa comunidade. Obviamente que, a depender do tempo que o mercador voltará com o produto desejado, a carne, que seria o meio de troca escolhido,
poderia estragar e perder o seu valor, uma vez que ainda não detínhamos técnicas eficientes para a sua conservação. Visando contornar esse problema, o Alfredo reserva o valor da carne fresca por meio da troca equivalente por metais preciosos no mercado. Então, os metais preciosos adquiridos seriam empregados na aquisição do tecido desejado no futuro. Definimos aqui, então, a terceira propriedade da moeda, que é a função reserva de valor. Com as três principais propriedades da moeda definidas, avançando um pouco no tempo, nos deparamos com outros problemas. À medida que o comércio se intensifica, portar os metais preciosos, sobretudo o ouro, representa uma limitação, pois seu transporte em longas distâncias, a depender do volume e do peso, restringe as operações comerciais. Outro fator que não pode ser desconsiderado é o risco associado a esse transporte, uma vez que os mercadores poderiam ser vítimas de roubo. Com o objetivo de facilitar e dar mais segurança às operações comerciais, surge já na Baixa Idade Média, por volta do século XIV, as chamadas casas de custódia, que seriam basicamente os ancestrais dos bancos. O proprietário desse ouro executa um depósito à vista nessas instituições, que por sua vez ficariam responsáveis pelo armazenamento em segurança. Elas emitem um recibo escritural correspondente à quantidade de ouro guardado, e qualquer pessoa em posse desse recibo poderia resgatar o ouro armazenado. Esse método se demonstrou tão eficiente em um curto espaço de tempo que os indivíduos não recorriam mais ao resgate do ouro físico e passavam a circular a sua escritura correspondente. Com o surgimento dos estados nacionais no século XV, já estruturados durante o mercantilismo, as casas de custódia evoluem para os bancos, e esses, por sua vez, estabelecem fortes vínculos com a autoridade política central. Essa relação viabiliza o desenvolvimento do que viria a ser chamada de moeda estatal lastreada. No mercantilismo, as reservas de metais preciosos passam a ser controladas pelo Estado, e a emissão do recibo escritural no formato de moeda passa a ser uma de suas principais prerrogativas exclusivas. Os países que detinham maior capacidade comercial e maior volume de reservas produziriam moedas fortes e com maior capilaridade em um cenário de comércio global. Logo, tais moedas seriam o padrão amplamente aceito nas transações comerciais mundo afora. Lembrando que até aqui, moedas fortes como a libra esterlina tinham seu valor correspondente expresso em metais preciosos assegurados pela autoridade política central, o chamado lastro real. A vocação capitalista da Inglaterra, sobretudo no século XVIII, no auge da Revolução Industrial, garante a robustez da sua moeda, levando-a a servir de reserva de valor para outros países, conferindo assim à libra a condição de moeda padrão do sistema financeiro e comercial internacional daquele período. Esse padrão, moeda reserva metálica, perdurou até a segunda metade do século XX. Nesse cenário, o dólar já havia substituído a libra como moeda amplamente aceita no mercado global. Na década de 1970, devido a uma série de desequilíbrios econômicos, em um cenário de incerteza, o governo estadunidense, comandado pelo presidente Richard Nixon, alega que essa crise era desdobramento de um ataque especulativo que o país sofria. Visando contornar esse suposto ataque, ele encerra de forma unilateral a conversibilidade dólar-ouro, assegurada até então. A moeda lastreada deixa de existir e em seu lugar surge a moeda fiduciária, padrão esse utilizado até os dias de hoje. A moeda fiduciária não possui mais valor real ancorado às reservas metálicas. Seu valor seria baseado exclusivamente na confiança ou na fidúcia. Daí o nome contemporâneo, moeda fiduciária. Confiança essa emanada do Estado Central, que passa a assegurar o seu valor por meio de uma relação abstrata baseada em algo intangível. E aí, sente-se confortável com essa condição? Na sua opinião, a moeda fiduciária, seja ela qual for, é confiável? Me conta nos comentários, quero saber a sua opinião. Dessa forma, encerro por aqui a nossa breve viagem pela história da moeda, lembrando que o conteúdo apresentado é um recorte sintetizado, e eu os convido a aprofundar os estudos sobre esse assunto. Não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal, de ativar os sininhos para não perder nenhuma atualização. Muito obrigado por terem assistido, um grande abraço e até a próxima.